Ok, estou gravando esse vídeo aqui para explicar sobre equações. O que é uma equação e como se resolve uma equação nos casos mais simples. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui um exemplo de equação 2x mais 1 igual a x mais 2. Caramba, Isaac, o que quer dizer esse negócio? Em primeiro lugar, o que é uma equação? É muito importante entender isso. Basicamente, a palavra equação vem de igual. Equação vem de igual. Por quê? O que é uma equação? Equação é tudo aquilo que tem esse sinal aqui, conhecido como sinal de igual. Onde tem um sinal de igual é uma equação. Então você provavelmente já mexe com equação há bastante tempo, embora você não percebesse. Mas qual que é o segredo, então? Que é muito importante para a gente entender como é que funciona a equação e como é que a gente pode mexer com ela. E aí, entendendo isso, todo o resto sai bem naturalmente. O segredo, sempre que você vê uma equação, você tem que pensar em uma balança. Em uma balança tipo essas daqui. Sabe, de comparar pesos? Então, uma equação é como se fosse essa balança, onde, de um lado da equação, você tem 2x mais 1, e do outro lado, você tem x mais 2. E a equação, esse sinal de igual aqui, ele diz que os dois lados da balança estão equilibrados. Ou seja, o que tem no lado esquerdo da balança é igual ao que tem no lado direito. Nesse caso, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu botei aqui essa imagem. Imagina que a gente tem essa balança aqui, e de um lado, a gente tem 2x mais 1. O que é o x, Isaac? O x é simplesmente um nome que eu dou para um número que eu não sei ainda quanto vale. Eu não sei ainda quanto vale, e então eu chamo de x. Eu poderia chamar de qualquer coisa que eu quisesse. Eu poderia chamar de y, poderia chamar de Isaac, poderia chamar de batata se eu quisesse, mas o pessoal gosta de chamar de x. Então, eu chamo de x. E essa equação aqui, ela diz para mim que 2x mais 1 é igual a x mais 2. Então, quando você vê uma equação assim, o que você tem que imaginar é uma balança como essa, onde de um lado você tem, por exemplo, podemos imaginar que é uma bolinha que pesa 1 kg, por exemplo, e duas bolinhas que pesam x. Esse x eu não sei quanto é ainda, mas todas as bolinhas que estão marcadas com x têm o mesmo peso, isso é muito importante. De um lado eu tenho 2x mais 1, do outro lado eu tenho outra bolinha que pesa x e uma bolinha que pesa 2 quilos, por exemplo. E a equação diz para mim que a balança está equilibrada. Ou seja, o que está no lado esquerdo é igual ao que está no lado direito. Beleza, isso daqui é a chave para a gente conseguir resolver o problema. Porque o que a gente quer? A gente quer descobrir quanto vale esse x. Esse x que está aqui na balança, mas eu não sei quanto que vale, quanto que pesa o x ainda. E qual que é o segredo da equação? O segredo é que a gente vai mexer nessa balança, mas a balança ela tem que continuar equilibrada. E é uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, porque imagina o seguinte: se a balança está equilibrada, ou seja, eu posso não saber quanto tem de cada lado, mas eu sei que o que tem no lado direito é igual ao que tem no lado esquerdo, porque a balança está equilibrada. Então, se eu botar 1 kg a mais nos dois lados da balança, ela vai continuar equilibrada, não é verdade? E se eu tirar 1 kg dos dois lados da balança, ela também vai continuar equilibrada. Se eu multiplicar por 2 o que está nos dois lados da balança, ela ainda vai continuar equilibrada também. Ou seja, qualquer operação que eu fizer, qualquer alteração que eu fizer, se eu fizer a mesma coisa nos dois lados da balança, a balança continua equilibrada. E esse é o segredo para a gente resolver todos os problemas de equação. Agora, essa balança aqui ela não está do jeito que a gente quer ainda. Porque o que eu gostaria? Eu queria que de um lado tivesse só o x e do outro lado tivesse algum número. Ou seja, ficaria x igual a algum número, e aí eu saberia qual é o valor do x. Mas ainda não está desse jeito. Então a gente tem que mexer nessa balança para ela ficar no estado que eu quero, mas
sem atrapalhar a equação, ou seja, eu não posso desequilibrar a balança. Tudo que eu mexer em um lado, eu tenho que mexer no outro lado também. Então, qual que é o segredo? Basicamente, a gente quer que de um lado, basicamente a gente quer passar tudo que tenha x para um dos lados da balança, normalmente para o lado esquerdo. E como que a gente faz isso? Desse lado aqui na direita, tem um x. Então, se eu não quero que tenha x do lado direito, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ou eu vou subtrair um valor de x nos dois lados da balança. Isso é a mesma coisa que o pessoal diz de você pegar esse x e passar para o outro lado com um sinal trocado. Isso é um jeito que as pessoas usam para lembrar com mais facilidade, mas no fundo o que a gente está fazendo de verdade é subtraindo x dos dois lados. Ou seja, vou escrever aqui para ver se fica mais claro. Eu vou copiar a mesma equação que eu tenho. A mesma equação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar menos x nos dois lados. Ou seja, eu tirei um valor de x nos dois lados, então a minha balança continua equilibrada. Aí o que vai acontecer depois? Deixa eu duplicar essa linha aqui. O que vai acontecer depois? Esse x menos x dá zero, então ele some. Aí é como se esse x que estava aqui em cima, como se ele tivesse vindo para o outro lado com um sinal negativo. Mas, no fundo, o que a gente fez foi subtrair o x nos dois lados da equação. Mas tanto faz, você pode ver qual é o jeito que fica mais fácil para você lembrar, ou mais fácil para você entender. E aí, esse menos x, eu tenho aqui 2x. Quando eu tiro esse menos x, vai ficar só 1x. Certo? É como se eu tivesse essa balança aqui. Aí eu tirei esse x aqui. Deixa eu botar dessa cor. Tirei esse x aqui. E tirei um daqui também. Aí ficou só um x aqui. Nesse lado. E nesse aqui sumiu. Ficou x mais 1 igual a 2. Posso tirar esse mais aqui. Tipo, deixar só o 2. Certo. Agora já está quase do jeito que a gente quer. O que falta agora é fazer mais um passo que é muito parecido. Dessa vez, a gente vai subtrair 1 nos dois lados da balança, dos dois lados da equação. Por quê? Porque nesse lado aqui tem um mais 1, e eu não quero que tenha números desse lado, eu quero que tenha só o x. Então eu vou copiar aqui mais uma vez a linha, e vou subtrair, vou escrever menos 1 nos dois lados. Eu mexi a mesma coisa, eu fiz a mesma alteração nos dois lados da balança, então ela continua equilibrada. Mais 1, menos 1. Deixa eu copiar aqui. Esse aqui, mais 1 menos 1, dá 0, cancelou. E aí é como se esse 1 que estava aqui, como se ele tivesse aparecido no outro lado com sinal negativo. Mas no fundo o que a gente fez foi subtrair 1 dos dois lados. E então a gente conclui que o x é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Portanto, a resposta desse problema é x igual a 1. Isso faz sentido? É bom a gente verificar, a gente voltar no começo para verificar se isso faz sentido, se isso está batendo com aquela equação que a gente tinha no começo. A equação que a gente tinha no começo era essa daqui. 2x mais 1 igual a x mais 2, que é essa balança que está desenhada. Vamos imaginar que agora a gente descobriu que o x vale 1, como se essa bolinha de x aqui pesasse 1 kg. Quanto a gente tem desse lado aqui? Se eu descobrir que o x vale 1, desse lado, eu tenho 1 mais 1 mais 1, tenho 3 kg desse lado, e no lado direito eu tenho 1 mais 2, tenho 3 kg no lado direito também, como deveria ser. Isso quer dizer que a minha equação está correta, que a minha conta deu certo. Porque se o x for igual a 1, então eu sei que realmente 2x mais 1 é igual a x mais 2. Então isso quer dizer que tudo encaixou certo e a gente chegou na resposta certa. X é igual a 1 nessa equação aqui.